Olá, galerinha do bem! Como vocês podem observar no desenho, existem três maneiras de se conduzir calor. E essas três maneiras a gente vai estudar dentro de trocas de calor, que é o assunto que a gente vai ver a partir de agora. O calor é definido como a energia térmica em trânsito. Isso quer dizer que ele passa de um corpo para outro, sempre de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E existem três maneiras para que ocorra a transmissão ou propagação de calor. O primeiro é condução, que é o processo de transmissão de calor feita de partícula para partícula, sem que haja transporte de matéria de uma região para outra. Ocorre principalmente nos corpos sólidos, como os metais, por exemplo, que são ótimos condutores de calor. Neste exemplo, percebemos que o calor ele é transmitido através do cabo da panela até a mão da pessoa que está segurando o cabo. Convecção é o processo de transmissão de calor feita por meio do transporte de matéria de uma região para outra, ocorrido devido à diferença de densidade dos líquidos e gases, ou seja, peso, quando estão em diferentes temperaturas. Esse é o processo que ocorre nos refrigerantes, por exemplo. Aqui no exemplo podemos observar que a água de baixo em contato com o fogão ela esquenta mais rápido do que a água de cima. Então, como a água quente ela é mais maneira, ela sobe. E a água fria, que é mais pesada, que está em cima, ela desce. Quando ela chega embaixo, ela esquenta, se torna mais leve, sobe novamente. E a que está em cima, que já está mais fria, desce. Aí fica esse processo de vai e vem, por isso que chamamos de convecção. E finalmente temos o processo de irradiação, que consiste na transmissão de calor por meio das ondas eletromagnéticas, ou seja, luzes visíveis, raio-x, raios ultravioleta, raios infravermelhos, podendo ocorrer tanto no vácuo quanto em meios materiais, como por exemplo, transmissão do calor do Sol até nós. Nessa experiência podemos observar aqui, no cozimento de um ovo, certo? A água está em ebulição. Isso significa que ela está a mais de 100 graus Celsius. Nesta vasilha aqui, eu vou colocar água bem gelada. Essa água estava no congelador, certo? E agora a gente vai ver como acontece a troca de calor. Com auxílio aqui da conchinha, óbvio que eu não sou trouxa que pegar o ovo com a mão, Vou pegar aqui o ovo, que a esta condição eu não consigo pegar naturalmente com minhas mãos, devido a estar muito quente, e vou colocar na água fria, certo? Perceba que algum tempo depois eu vou conseguir naturalmente pegar este ovo. Por quê? Porque houve condução de energia, ou seja, o corpo mais quente, que é o ovo, ele transportou energia para a água, que estava em temperatura bem menor. Nesta condição aqui, eu consigo botar o ovo na mão. Como vocês acabaram de observar, o ovo em uma temperatura da água fervente, eu não podia segurá-lo. Mas quando entrou em contato com a água gelada, rapidamente eu pude pegá-lo em minhas mãos. Isso por quê? Porque o ovo, que estava com a temperatura bem elevada, ao entrar em contato com a água, ele cede energia. A água, por estar numa temperatura bem inferior do ovo, ela recebe energia. Quando isso acontece, a água sobe a sua temperatura e o ovo diminui. E os dois se encontram no mesmo nível de temperatura agora. Isso significa que, estando na mesma temperatura, eu posso dizer que eles estão em equilíbrio térmico. Agora observe quando eu coloco café, certo? Vamos colocar aqui. Pronto, suficiente. Café quente numa xícara e também refrigerante gelado em um copo. O que é que vai acontecer, galerinha? Depois de algum tempo, você vai observar
que deixando esses copos, essa xícara, esse copo, neste mesmo local, depois de algum tempo, o café que está quentinho, ele vai estar frio, e aí o refrigerante que está gelado vai estar quente. Por que isso acontece? Isto acontece porque a matéria é formada por moléculas, que são pequenas partículas. Estas moléculas estão sempre em movimento. Se elas estão frias, isso quer dizer que elas têm pouca energia e por isso movimentam-se bem devagar. Porém, se essas moléculas ganharem energia, ficarão quentes e isto, com a temperatura mais elevada, começarão a movimentar-se bem mais rápido. O ar à nossa volta também é formado por moléculas, como as moléculas do gás nitrogênio e as de gás oxigênio. Então, o que acontece é que as moléculas do líquido entram em contato com as moléculas do ar. Quando essas moléculas colidem, batem de frente uma com as outras, as que estão mais rápidas, que é a do líquido quente, perdem energia e começam a movimentar-se mais devagar, enquanto as moléculas que estavam lentas ganham energia e ficam mais rápidas. A energia é transferida do líquido quente, então, para o ar. Se o líquido estiver frio, como é no caso do refrigerante, ocorrerá o processo contrário. A energia será transferida do ar para o líquido frio. Esse processo, galera, é chamado de troca de calor. Então, resumindo, galerinha, quando o corpo cede temperatura e outro corpo recebe temperatura, estando no mesmo ambiente, isso significa que houve trocas de calor. E essa é a nossa definição para troca de calor.